Nós estamos em uma série de palavras que nós denominamos guiados pela palavra. Irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo uma guerra muito grande. Nós estamos em meio a uma guerra sem precedentes. E à medida que o tempo passa, à medida que o retorno de Jesus se torna mais próximo, as pressões vão se intensificando, e o que nos garantem isso é a palavra de Deus. Nós precisamos realmente compreender esse tempo, saber lidar bem com as pressões que nós estamos vivendo nesse tempo. Esta série de palavras justamente é para isso, porque nós compreendemos que não podemos ser guiados mais pelas mentiras que são lançadas, que são ensinadas, mas precisamos estar em segurança nas palavras confiáveis de um Deus eterno. Essas palavras realmente nos levam para esse lugar de segurança em tempos de tanta insegurança. Ser guiados pela palavra de Deus em tempos de crise, como nós estamos vivendo. Eu sei que esta guerra não é mérito de algumas pessoas. Várias pessoas que estão aqui, se não dizer todas, estão vivendo ou já viveram ou vão viver ainda problemas, vão enfrentar dificuldades, seja na área da saúde, seja na área da familiar, a área do trabalho ou em qualquer outra área. Nós estamos em uma guerra. E alguns pensamentos, foi o que o Senhor me disse essa tarde, eles rondam a nossa mente, enquanto estamos passando por problemas assim, por momentos assim, em várias ocasiões da vida. Pensamentos como esses: na hora da tragédia, na hora da dificuldade, onde está Deus? Me deixou sozinho em meio à minha angústia. Alguns pensam: Deus não fala mais comigo. Há muito tempo eu não escuto a voz de Deus. Deus pode até existir, mas não se importa comigo. Eu desconfio que as minhas orações são um monólogo onde eu converso com as paredes do meu quarto, e não um diálogo, como muitos falam. Esses pensamentos, eles rondam a nossa mente em todos os momentos que nós estamos enfrentando crises. Existem muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus. Foi o que o Senhor me disse. Existem muitas pessoas que estão completamente decepcionadas com o Senhor. Porque nos momentos de crise, nos momentos de tristeza, de amargura, eles não veem Deus. Irmãos, eu quero que vocês escutem uma coisa. Em momentos de guerra, é necessário um posicionamento. A guerra exige movimento. Escutem isso. A guerra exige movimento. Ninguém nunca ganhou uma guerra estando estático. Ninguém nunca venceu uma guerra estando estático e parado no mesmo lugar. A guerra exige movimento. Esse lugar estático, ele pode parecer um lugar confortável para muitos. Ele pode parecer um lugar bom para muitas pessoas. Mas escutem, a guerra ela chega para todos. As dificuldades da vida chegam para todos. Crentes e não crentes. Pessoas que estão congregando, pessoas que estão vivendo a vida da igreja, que amam a Jesus, e pessoas que às vezes não amam a Jesus ainda como deveriam. A guerra ela chega para todas as pessoas, todos os grupos de pessoas vão enfrentar em determinados momentos da vida dificuldades. E nós precisamos definitivamente saber nos portar e lidar com essas pressões. O Felipe falou na semana passada sobre
a estratégia do louvor, e isso é magnífico. Olhar para os livros de Salmos e ver como são pessoas que estavam vivendo dificuldades, expondo o seu coração e o seu lamento a Deus, e que terminavam sempre as suas orações e os seus cânticos louvando a Deus por quem Ele é. Exige posicionamento, irmãos. Foi o que o Senhor me disse. As guerras precisam de movimento. Estar parado é correr um sério risco. Existem muitas pessoas que hoje não estão mais congregando, não estão mais diante de Deus, porque exatamente quando chegaram as crises, elas escutaram e deram ouvido às mentiras de Satanás e nunca mais voltaram. Nunca mais. Jesus quer fortalecer algo no nosso coração. Entendam isso, irmãos. O Senhor quer fortalecer algo nessa noite. Nós precisamos da segurança que há nas palavras dele. Hoje eu gostaria de contar uma história bíblica de uma mulher que talvez tenha enfrentado o maior problema de uma mulher naquela cultura e naquela época, que era a esterilidade. Ela não podia ter filhos. Esse era um dos maiores problemas, podem crer nisso, para uma mulher naquele tempo, não poder ter filhos. Nós vamos ver como foi a resposta e o posicionamento dessa mulher mediante essa crise, mediante esse problema que não era qualquer problema. Esta mulher estava enfrentando um dos maiores problemas, como eu disse, daquela cultura. Uma mulher que não poderia ter filhos era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher amargurada, e isso era uma carga muito pesada para se carregar. Nós vamos falar sobre Ana. Hoje, o tema da mensagem é a oração de Ana. Nós vamos ver a postura dessa mulher mediante essa crise. Essa palavra será dividida em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Ana, como ela se posicionou mediante ao maior problema que ela viveu na vida. E em uma próxima oportunidade nós vamos falar sobre o cântico de Ana, como ela agradeceu a Deus pelo presente que Deus deu. Vamos ler 1 Samuel capítulo 1, por favor. Vou ler na NVT, tá, Samira? 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos ler. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Ana, para que você se situe em quem é, foi a mãe do profeta Samuel, um dos personagens mais notáveis do Antigo Testamento, mais importantes do texto sagrado. Nós podemos ver a história de Ana no primeiro e o segundo capítulo de 1 Samuel. Ana era esposa de Eucana, como nós lemos aqui, e era a predileta do seu esposo. Porém, ela era uma mulher estéril, que não podia ter filhos. E é possível, bem provável, que Eucana tenha se casado novamente com Penina, para que essa lhe dê os filhos que ele necessitava para
às próximas gerações, para perpetuar o seu nome. Em lugares assim, nós podemos ver no relato bíblico de poligamia, de mais esposas, haveria e sempre houve uma rivalidade dentro do lar. O texto nos conta isso. Porque geralmente a esposa que não gerava filhos, ela era constantemente humilhada e duramente importunada pela esposa fértil. Olha o que diz o versículo 6 e 7 de 1 Samuel capítulo 1. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Havia uma rivalidade dentro do lar, de Penina, que era a esposa que deu filhos a Eucana, e Ana, que era estéril. Penina zombava de Ana todas as vezes, continuamente, por esse fato. Imagine você, irmão, o que é viver dentro de um lar assim? O que é viver dentro de uma situação desse jeito? A dor já era insustentável por não conseguir gerar filhos ao seu marido. Ainda havia uma mulher que zombava de você todos os dias por esse motivo. O marido de Ana, Eucana, era um homem muito devoto. E todas as vezes, todos os anos, ele levava toda a família para Siló, onde estava localizado o tabernáculo de Deus, desde os dias de Josué. Nesse lugar eles prestavam culto a Deus, eles adoravam a Deus e sacrificavam a Deus. A questão da esterilidade, combinada com a zombaria de Penina, faziam com que Ana ficasse profundamente angustiada. E ela chorava muito, diz o texto, e não se alimentava, como diz o versículo 8. Em uma dessas jornadas de ida a Siló para adorar a Deus, Ana toma uma decisão, e isso saltou muito aos meus olhos, no versículo 9 do capítulo 1. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O Senhor saltou aos meus olhos esta ação de Ana. Por isso que eu disse no início que uma guerra, ela exige um posicionamento, um movimento. Ana continuamente ia todos os anos com seu esposo, com toda a sua família, e ficava em um lugar sozinha, chorando, sem se alimentar, por esse motivo. Mas chegou um dia que Ana tomou uma decisão. Ela se levanta. Coloca o texto, por favor, Zamira. Ela se levanta e vai até o sacerdote Eli, que era o sacerdote naquela época. Ela se levanta e vai até a porta do tabernáculo, ainda muito angustiada e ainda chorando muito, como diz o texto no versículo 10. E nesse dia de uma determinação, esse dia de realmente um movimento, de uma decisão de Ana, ela faz uma oração, que está no versículo 11 de 1 Samuel 1. Ela pediu a Deus um filho, e ela fez um voto ao Senhor. Esta oração, irmãos, do versículo 11, nós vamos conversar sobre isso hoje, porque existe uma riqueza muito grande nesse texto. Existe realmente uma chave, várias oportunidades que Deus nos dá de nos posicionarmos em momentos assim. Ana tinha todos os motivos para estar decepcionada com Deus. Todos os motivos. Como talvez você possa ter hoje. Você pode ter vários motivos hoje em seu coração para estar decepcionado com Deus. Ana teria todos eles. Mas ela faz uma oração que nos ensina como nos portar diante de dificuldades da vida.
Eu sei que as dificuldades, irmãos, não é mérito de uma pessoa só. Se eu pedir aqui para que você levante a sua mão, quem nunca teve uma luta na vida, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai se levantar. Ninguém vai levantar a sua mão. Porque todos vão enfrentar, todos estão enfrentando momentos difíceis, crises constantes. Mas na oração dessa mulher piedosa, nós temos uma posição que Deus realmente requer de nós em momentos assim. Esta oração de Ana é um modelo para a sua igreja hoje, de como se portar em momentos assim. Existem algumas chaves nesse texto que nos ensinam isso. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, preste atenção, irmãos. Se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Esta foi a oração de Ana naquele dia de decisão. E existem alguns pontos que eu queria conversar com vocês. Primeiro, o simples fato de que Ana se volta para o Senhor em sua necessidade. Ana se volta a Deus em sua maior dificuldade. Isso pode ser surpreendente, pode parecer surpreendente, pelo fato de que foi vontade de Deus que ela fosse uma mulher estéril. Considerando que era o Senhor que havia fechado o ventre de Ana, e ela sabia disso. E ela faz o primeiro movimento que nós devemos ter enquanto estamos passando por momentos assim. O nosso primeiro movimento precisa ser em direção a Deus. Qual tem sido o seu primeiro movimento? A murmuração, talvez. A reclamação. Os médicos. Qual tem sido o seu primeiro movimento? Ana vai em direção a Deus, mesmo entendendo que aquela dor era propósito dele. Ela faz um primeiro movimento a Deus em sua necessidade, mesmo entendendo que foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse. Ela venceu as dúvidas que rondavam a sua mente. Ela venceu a decepção, talvez. E ela se achega a Deus. Muitas pessoas fazem um movimento contrário. Em momentos de crise, de dificuldade, elas se afastam de Deus. Elas culpam a Deus por aquilo. Elas apontam para Deus e questionam Deus o tempo inteiro. E por tanto esperar, às vezes, elas tomam um outro rumo. Elas vão para uma outra direção. Ana nos ensina qual deve ser o primeiro movimento que nós devemos fazer enquanto estamos assim. Mesmo com o nosso coração dilacerado, mesmo entendendo o que nós estamos passando, o primeiro movimento é em direção a Deus. Precisa ser em direção a Deus. Muitos cristãos hoje, quando vão dar algum conselho a alguém que está vivendo em momentos de crise, o conselho é simples: siga em frente, dando graças a Deus pela provação que você está passando.
Eu já dei esse conselho várias vezes. Siga em frente, irmão. Mesmo sabendo da dor que aquilo provoca. Mesmo sabendo do problema, da frustração que é uma vida como a vida de Ana. De dor constante, de sofrimento. Nós chegamos com um bom conselho em dizer: segue em frente. Dando graças a Deus pela sua aprovação. Claro, irmãos, que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Absolutamente tudo. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Inclusive pelas provações. Mas preste atenção numa coisa. Isso não significa que devemos nos resignar à nossa situação. Ser grato a Deus, mesmo em meio às dificuldades, não significa que nós precisamos parar, estar resignados à situação a qual nós estamos. Isso não significa estar conformado com a situação em que nós estamos vivendo. Ser grato a Deus, irmãos, não significa estar parado, estático, resignado à sua dor. O apóstolo Tiago dá um conselho, irmãos, que é o melhor conselho que nós poderíamos dar a alguém. Preste atenção, Tiago capítulo 5, versículo 13. Tiago capítulo 5, versículo 13. O apóstolo Tiago dá um conselho que é o melhor conselho que nós poderíamos dar. Olha a pergunta que ele faz no fim: alguém está feliz? Alguém está feliz? Cante louvores. Algumas outras versões dizem: você está passando por dificuldade? Mude a versão, por favor, Samira, NVI. Quem se sente feliz, que cante louvores, a mesma coisa. Existem versões que dizem: você está passando por dificuldade? Então ore. Esse é a orientação de Tiago. Se você está passando por algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, ore. De todas as coisas que Ana poderia fazer, ficar irada, ficar amargurada, se desmanchar em lágrimas, insultar e culpar a Deus pela sua dor, ela fez a melhor escolha. Ela simplesmente foi ao Senhor em oração pela sua necessidade. Diante de todas as coisas que nós podemos fazer, mediante as maiores crises da nossa vida, ficar irritado, ficar decepcionado, ficar amargurado, se desmanchar em lágrimas, ou etc., outros sentimentos, tome a mesma decisão que Ana tomou. Ore e exponha para o seu pai a sua necessidade. Ore e exponha para ele a sua necessidade. O primeiro movimento de Ana foi em relação a Deus. O segundo ponto: Ana ora sabendo quem Deus é. Senhor dos exércitos, ela começa a sua oração desta forma: Senhor dos exércitos. Ana orou a Deus, atribuindo a Ele todo o poder. Todo o poder que ela mesma necessitaria para que o seu desejo fosse ouvido. Ela atribui a Deus toda a capacidade, todo o poder que ela mesma precisaria. Ela estabelece o Senhor como o único que poderia tirá-la daquela situação. Quantas muletas nós ainda temos? Quantas muletas nós ainda temos?
Eu confio em Deus. Mas confio em mim também e na minha força. Mas confio também na minha capacidade intelectual de sair dessa situação a qual eu estou. Até, irmãos, nós entregarmos para Deus toda a primazia. Em primeiro lugar, todo o poder necessário. Até nós fazermos esse exercício de esvaziarmos de nós mesmos. Sabe, irmãos, enquanto ainda nós estivermos cheios de nós, as nossas orações serão orações rasas, serão orações sem sentido. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e darmos a Deus todo o poder necessário. Estabelecermos o Senhor como aquele que tem todo o poder de resolver a nossa situação. E estabelecendo isso, ela faz um pedido a Deus. Se olhares com atenção para o meu sofrimento, para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho. Irmãos, esse pedido de Ana não foi qualquer pedido. Ele foi um pedido que refletiu para Ana o que ela havia aprendido, escutado dos maiores atos salvadores de Deus, que foi o Êxodo. Preste atenção nessa parte. Esta oração, este pedido, reflete o que ela havia aprendido sobre Deus, em um dos maiores exemplos de poder, que foi o Êxodo, quando Deus tira e salva o povo de Israel do cativeiro no Egito. Ana talvez não tivesse acesso a todos os escritos de Moisés, mas com certeza ela conhecia bem a história, e ela conhecia e tinha acesso a textos como de Êxodo capítulo 3, versículo 7. Olha o que ela ouvia sobre esse Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Êxodo capítulo 4, versículo 31. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto o seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Deuteronômio capítulo 26, versículo 7. 26, por favor. Quando clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados, o Senhor ouviu os nossos clamores e viu as nossas dificuldades, nosso trabalho árduo e a opressão que sofríamos. Irmãos, a declaração de Deus a Moisés mostra que a libertação do povo do Egito foi uma resposta de oração. O Senhor estava ouvindo o clamor do seu povo. O Senhor estava atento ao clamor do seu povo, e Ele respondeu a isso, enviando Moisés e os livrando da escravidão do Egito. O Senhor estava atento à oração do seu povo. Ana entendia isso. Ana entendia, olha, por causa do clamor do povo, Ele se levantou em favor deles. Por causa do clamor de Israel, Ele se levantou para salvar e libertar o seu povo. E em um tempo de necessidade, tanto de Israel, quanto dela mesma, de Ana, Ana faz a mesma coisa. Ana invoca a Deus em uma oração de fé, compreendendo o Deus a qual ela servia. Ana implora a Deus que fizesse por ela o que ela havia feito, o que ele havia feito por Israel nos dias de Moisés.
Ana revela que conhece a Deus. Ana revela aqui que conhece bem o seu Deus. Ela estava pedindo a Deus para fazer o que ele havia mostrado ser o seu comportamento em favor do seu povo. Ela embasa a sua oração no caráter de Deus. Ela coloca toda a esperança dela no caráter de Deus. Ela sabe bem da história, ela conhece o Deus a quem ela serve, e ela coloca toda a sua esperança no caráter imutável de Deus e nas suas promessas. O mesmo Deus que liberta o povo do Egito, poderia e pôde, porque nasceu Samuel, dar um filho a Ana. O mesmo Deus que libertou o povo do Egito, pode te tirar da dificuldade que você está vivendo. O mesmo Deus que liberta o seu povo do Egito, pode fazer um milagre acontecer na sua casa. Você precisa crer quem Deus é de verdade, irmãos, para você. É uma história. Quem Deus é para você de verdade? Você pode ou não pode confiar em Deus? Você pode ou não pode confiar em Deus em momentos de crise? Ou todas as crises você vai ficar de birra com Deus? Você precisa conhecer o Deus a quem você serve. Nós precisamos conhecer o Deus a qual nós servimos. E nós precisamos depositar sobre o caráter de Deus todas as nossas necessidades. É o que Ana faz e o que nós devemos fazer. Como se portar em momentos de crise, colocando sobre Deus, sobre o caráter imutável de Deus e das suas promessas, toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança, sendo fundamentada e embasada no caráter de Deus. Terceira coisa, Ana sabe quem ela era. Isso também é muito importante. O texto do versículo 11 diz: ela se intitula como uma humilde serva de Deus. Ana não exigiu nada do Senhor. Não há evidências que ela tenha reclamado de suas tristezas particulares intensas. Ana não exigiu seus direitos a Deus, mas ela entendeu a sua posição e faz um pedido humilde. As nossas orações estão se transformando, irmãos, em orações soberbas, orgulhosas, como se Deus precisasse nos atender no tempo, na hora, do jeito que nós queremos. Como se nós fôssemos deuses e Ele estivesse ao nosso serviço. Ana não exige direitos. São coisas que nós fazemos constantemente. Exigimos de Deus uma resposta imediata. Exigimos de Deus, muitas vezes, que Ele faça algo ao nosso favor. E nos frustramos quando Ele não faz. É necessário entender quem você é, quem eu sou. Nós temos uma mania de nos comparar com pessoas que são teoricamente inferiores a nós. Uma pessoa que tem um físico bom,
sempre se compara com um barrigudo. Ah, eu sou forte. É óbvio que você é forte. Uma pessoa que tem uma capacidade intelectual mais avançada, um QI mais avançado, sempre vai se comparar com a pessoa que tem dificuldade, que tem mais dificuldade. A comparação aqui não é com outra pessoa, a comparação que nós fazemos é com Jesus. Aí eu quero ver, a comparação que nós precisamos fazer aqui, para nos colocar como servo, é com Ele, é com Cristo. Não há nenhum homem como Ele, não há ninguém como Jesus, não há ninguém no mundo como Ele, em nenhuma geração. É esta comparação que Ana faz. Ela não está aqui se autocomiserando, se colocando como a humilde da história. Ela estava entendendo o nível de comparação, ela estava se comparando com o próprio Deus. E mediante isso, irmãos, nós somos servos. Sim ou não? Filhos de Deus. Sim. Temos os nossos direitos, porque Ele nos deu direito. A conversa é muito maior do que isso. Ela não exige nada de Deus. Ela se coloca como serva. Ela entendia muito bem o mundo que ela vivia. Ela sabia que ela vivia em um mundo caído. Ela não vivia ainda uma plenitude como é no céu. Ela vivia num lugar caído, enfermo pelo pecado, a qual todos os habitantes participam pessoalmente de suas imperfeições e aflições. Irmãos, nós, crentes, filhos de Deus, não estamos em uma bolha. Nós participamos da vida de uma era caída, com todas as suas imperfeições e aflições. Nós não estamos isentos de problemas. O Senhor não nos prometeu isenção de problemas. Ele nos prometeu que estaria conosco em cada um deles. Então nós precisamos compreender, irmãos, como Ana compreendeu, vivemos em um tempo, uma era caída. E como o sal, precisamos salgar a carne, lembram-se disso? Para que o sal, ele tenha um efeito, ele precisa estar em contato com o objeto. E muitos estão se colocando em uma bolha espiritual, irmãos, que não existe. E quando vem o primeiro problema, a culpa sempre vai ser de Deus. Ele nunca prometeu que nós não passaríamos dificuldades. Pelo contrário, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ana entendia isso. Você precisa entender, eu preciso entender. Porque senão o nosso posicionamento mediante a essas crises sempre será um posicionamento covarde, omisso. E isso Deus não quer. Mesmo mediante as crises que nós enfrentamos, irmãos, Ele quer que nós nos posicionemos diante dEle. Ele quer que nós confiemos nele e em sua palavra. Porque isso, irmãos, é a nossa segurança. Ana se identificou como serva do Senhor e apresentou os seus pedidos a Ele com humildade e fé. Eu quero que vocês façam essa ligação com hoje. Como eu disse no início, nós estamos em crise. Se todos os momentos que nós estamos passando, nós oscilarmos, irmãos, a oscilação, ela é normal, faz parte da nossa humanidade. Mas se toda a vez que acontecer alguma coisa comigo, eu me afastar, eu fugir, eu me esconder, eu não tenho uma atitude madura e correta, e para enfrentar as crises que virão, é necessário um posicionamento. Como foi o posicionamento de Ana?
Ana sabia o que queria e não teve medo de pedir ao Senhor. É o próximo. Devemos buscar a Deus, sabendo o que estamos pedindo, e humildemente pedirmos. Tiago nos apresenta, o apóstolo Tiago, nos apresenta uma questão que infelizmente explica a grande parte da nossa pobreza espiritual. Tiago capítulo 4, versículo 2. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 4, versículo 2. Querem o que não têm. Preste atenção. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que é dos outros. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto não têm o que eles desejam, porque não pedem. Porque não pedem. Querem o que não têm, matam para conseguir, invejam o que é dos outros, fazem guerra, lutam, brigam para tomar aquilo, e no entanto não conseguem. Por quê? Simplesmente porque não pedem. Ana não faz uma oração absurdamente teológica, em conhecimento vasto. Ela não tem uma fórmula, um ritual em sua oração. Simplesmente ela conhecia o Senhor. Ela cria em sua promessa de cuidar do seu povo, e ela ora o que ela queria. Quantas voltas a nossa oração faz? Quantos retornos, quantas idas, quantas vindas a nossa oração faz? Irmãos, nós conhecemos a Deus, Ele é um Pai. Ele é o nosso Pai. Se nós conhecemos a Ele, precisamos e podemos confiar em suas promessas de cuidar do seu povo. É simplesmente expor isso a Ele. Esse é o benefício de conhecer a Deus. Inclui os seus atributos, as suas promessas e os seus atos. Por isso nós incentivamos tanto a leitura da Bíblia. Como conhecer a Deus melhor do que lendo as Escrituras? Em quem você pode alicerçar o seu pedido. Você pode estar em um momento de dor, de sofrimento. Aí você olha e fala: meu Deus, o que eu posso fazer? Irmãos, confie no Senhor que pode. Se você está precisando de uma cura, irmãos, leia. Quantas curas Jesus não fez? Quantas curas Ele não deu? Quantas curas Ele não fez? Se Ele curou lá, Ele pode curar hoje. Vocês entendem, irmãos, como nós podemos nos apropriar do texto, do caráter de Deus, daquilo que Ele fez? Se eu preciso de uma libertação em minha casa, do meu parente, do meu pai, do meu filho, da minha esposa, quantas pessoas Ele não libertou? Quantas pessoas Deus não libertou? Ele pode fazer isso hoje. Basta você se apropriar de quem Ele é. Basta você confiar nas palavras que Ele disse. Ana orou confiantemente, porque conhecia o Deus a quem ela orava. Nós podemos falar o mesmo, irmãos. Nós estamos orando confiantemente, porque nós conhecemos de verdade Deus. Ana tinha os motivos certos para orar. O Senhor estabeleceu o mundo por uma família. O propósito de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele disse para Adão e Eva para que eles se multiplicassem em toda a terra, para que eles crescessem, para que eles tivessem filhos. O motivo da oração de Ana era o motivo certo e ela sabia disso. No versículo 3 de Tiago capítulo 4, preste atenção no que ele diz. Tiago capítulo 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem. Por quê? Pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer.
Ana sabia que o motivo de sua dor e de sua oração fazia parte do propósito, do plano de Deus. Ela compreendia que a sua oração era uma oração colocada de forma correta, de forma certa. E ela faz a sua oração humildemente. O que nós temos orado, irmãos? Será que a minha oração é para o meu prazer ou não? Será que Ele pode atender a minha oração? Faça essa pergunta a você mesmo. Será que Ele pode ouvir e atender a sua oração? Ou é um desejo para o seu prazer? É preciso conhecer a Deus. É preciso conhecer a sua missão. É preciso conhecer a sua palavra. É preciso alicerçar o nosso pedido diante de Deus. E nós vamos ter a certeza e a convicção que a nossa oração é pelo motivo correto. Quinta coisa, já estou terminando. Ana orou tendo em vista a vontade de Deus. Olha o próximo passo, como tudo se conecta. Ana ora tendo em vista a vontade de Deus. Nós vemos isso especialmente no voto que Ana faz no versículo 11. O que ela diz ali? Se o Senhor me atender, se o Senhor me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ana está se referindo aos ritos de um nazireu, ou o voto de nazireado. Vocês podem ler isso em Números capítulo 6. O voto de nazireado era a separação de um homem, era um voto feito de separação totalmente para o serviço de Deus. Esse era o voto de nazireado. Era disso que ela estava falando, por não cortar o seu cabelo. Normalmente a condição de um nazireu era limitada e determinada durante um período, a qual a pessoa não poderia beber bebida alcoólica, não poderia tocar em um cadáver e não poderia cortar o seu cabelo. Isso está escrito em Números capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 8. Quem foi o nazireu mais conhecido? Vocês sabem? Quem? Sansão. Sansão foi o nazireu mais conhecido da Bíblia. O poderoso guerreiro que matou centenas de centenas, milhares de milhares de filisteus. Ele foi o último juiz antes de Samuel. Sansão nasceu da esposa estéril de Manoá. Manoá, o pai de Sansão, tinha uma esposa que igualmente Ana era uma esposa estéril. E Sansão nasce desse relacionamento. E de acordo com as instruções do anjo, ele deveria ser separado nazireu por todos os dias de sua vida. Juízes capítulo 13, versículo 5. Irmãos, Ana provavelmente nasceu e foi criada durante o período em que Sansão era o juiz de Israel. Esta mulher nasceu e foi criada quando Sansão era juiz de Israel. De modo que a condição de um nazireu, como era a condição de Sansão, formou a ideia de consagração a Deus. Ana estava olhando para Sansão, um homem que foi consagrado a Deus desde o seu nascimento. Claro que tiveram outras coisas, ele teve os seus percalços, mas o voto que ela faz é baseado no que ela viu em Sansão. Ela viu que aquele homem era completamente separado, consagrado a Deus, para o serviço de Deus. Então, com esta consciência, ela faz o voto do seu primeiro filho. Que esse seria do mesmo modo,
dedicado à causa de Israel em um tempo desesperador de necessidade. A pergunta que eu faço é: Ana estava barganhando com Deus? Será que Ana estava fazendo assim: Deus, o Senhor me dá isso, que eu te dou aquilo? Será que Ana estava barganhando com Deus, como constantemente nós fazemos? Senhor, me dá aquilo para me fazer aquilo. Senhor, me atende nisso para me fazer aquilo. Isto é uma barganha. Entenda uma coisa: são os ímpios que buscam seus deuses, procurando pacificá-los com ofertas e subornos. O nosso Deus não aceita suborno. Nós não precisamos subornar o nosso Deus com ofertas para que Ele nos atendam. Ele é um Pai amoroso que nos amou em nossa pior condição. Ele não precisa de uma resposta minha. Ele não precisa dos meus atos maravilhosos no mundo para me amar. Ele me ama porque Ele é o amor. Porque Ele é o amor. E simplesmente isso. Ana não estava barganhando com Deus. Nós precisamos entender o sacrifício daquela mulher, que o voto exigia. Ela estava oferecendo privar-se das alegrias de cuidar do seu filho, que ela tanto ansiava ter. Irmãos, Samuel foi entregue ao sacerdote Eli com 3 anos de idade. 3 anos. Uma mulher que viveu o sofrimento de não ter filhos, que viveu sobre a zombaria de uma outra mulher, faz um voto a Deus de entrega do seu único filho. Ela poderia muito bem pegar o seu filho como um troféu para si mesma, concorda comigo? Exibindo Samuel para todo mundo: olha, eu não sou mais estéril, Deus me deu um filho. E em vez disso, ela entrega o seu filho a Deus. Ela dedica o seu filho à missão de Deus. A sua oração não foi uma barganha na qual ela ofereceu algo a Deus para obter o que queria. Em vez disso, o que ela queria era um filho para oferecer ao Senhor. Irmãos, a vontade de Deus precisa ter primazia em todos os nossos desejos. Mesmo que isso, irmãos, seja em meio a tanta dor, em tanto sofrimento. Ana poderia trazer Samuel. Deus deu a Samuel, então ela traria Samuel e falaria assim: não vou cumprir mais esse voto. Mas esse não era o desejo do coração de Ana. Ela queria desempenhar o seu papel no plano de salvação de Deus. Ela queria participar da missão de Deus. Ela foi zelosa em desempenhar um papel muito importante: gerar um filho que seria um nazireu por toda a vida e que serviria sinceramente ao Senhor. Ela foi zelosa, irmãos. Em momento nenhum ela pensou em barganha, em momento nenhum ela pensou em si mesma. Ela estava pensando em Deus e na sua vontade. E ela clama: Senhor, e ela faz esse voto: se o Senhor me der um filho, ele será completamente seu. Isso é um exemplo para os pais, irmãos. O principal desejo de nós como os pais é que os nossos filhos sejam totalmente comprometidos com o Senhor e sejam úteis para o seu reino. Em primeiro lugar, irmãos, o desejo que nós precisamos ter para os nossos filhos é que eles sejam completamente comprometidos com Deus. Ana não exibiu Samuel como um troféu. Pelo contrário, ela dedica o seu filho a Deus. Ah, Jesus. Para ela, a vontade de Deus era mais importante. A missão de Deus era mais importante. Será que a missão de Deus é mais importante do que sua dor, irmãos? Do que a minha dor?
Será que é? Ou nós estamos orando e clamando a Deus simplesmente para nos ver livres dos problemas? Será que o pedido que eu faço mediante a Deus tem a vontade de Deus como primazia? Foi isso que ela fez. Ela entrega Samuel ao sacerdote Eli com 3 anos de idade. Ela não cuidou do seu filho. Não há nada mais importante do que Deus. Não há nada mais importante do que fazer a vontade de Deus, irmãos. Mesmo que isso ainda cause em nós dor. Não existe, irmãos. E por último, ela ora fervorosamente e abre o seu coração ao Senhor. Como ela explica ao sacerdote Eli no versículo 15: eu estava derramando o meu coração diante do Senhor. Se alguma vez nós pensamos que os crentes do Antigo Testamento eram privados do privilégio e da comunhão pessoal com Deus, devemos sempre nos lembrar da oração de Ana. Ela estava derramando o seu coração diante de Deus. Ela não vai com uma fórmula para manipular a Deus ou para suborná-lo. Ela orou com uma mente que conhecia a Deus e um coração que se derramou em dor e desejo piedoso. A oração veio do coração dela como as lágrimas vieram dos olhos, diz um teólogo. A oração de Ana foi tão profunda, veio do coração, do íntimo dela, como as lágrimas vêm dos olhos. Precisamos perceber que a paixão emocional, que os sentimentos, ele não torna as nossas orações melhores e mais eficazes. Preste atenção nisso. Não é porque você está chorando, amargurado, que isso torna a sua oração melhor ou mais eficaz. Mas nós não podemos esconder os nossos sentimentos. As paixões que estão no nosso coração, nossa frustração, nossa dor, até mesmo a nossa ira, a nossa dúvida, podem e devem ser levadas a Deus. Você sabia disso? Eu falei no início sobre decepcionados com Deus. Se a sua história é essa, de decepção com Deus, você pode dizer a Ele: Senhor, eu estou decepcionado por isso. Muitos cristãos precisam perceber que o Senhor, o nosso Deus, nos permite fazer isso. Derramar as nossas dores, os nossos soluços, as nossas perplexidades aos seus pés. O Senhor pode lidar muito bem com as nossas lágrimas. Você não vai deixar o nosso Senhor nervoso ou desconfortável se você descarregar sobre Ele a sua angústia, se você deixar sobre Ele as suas dúvidas, os seus questionamentos. Com angústia no coração, Ana ora, pedindo o auxílio de Deus. Assim como Davi orou: derramo perante Ele a minha queixa, e a sua presença exponho a minha tribulação. Salmo 142, 2. Ela expõe o seu coração para Deus. Posteriormente, o sacerdote Eli despede desse momento de Ana, fazendo a ela uma promessa que o Senhor atenderia o desejo do seu coração. 19 anos depois, aproximadamente, 19 anos depois, Ana gera Samuel. 19 anos depois. Irmãos. Posteriormente ao nascimento de Samuel, uma mulher estéril
que sabia se colocar diante de Deus, se posicionar diante de Deus no momento das crises. Depois do nascimento de Samuel, Ana torna-se mãe de mais 5 filhos. 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres, como diz 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. A dádiva de um filho dado a ela por Deus faz Ana irromper em cânticos de alegria diante de Deus. Ana estava jubilosa e a sua expressão foi em forma de cântico. Esse cântico é um cântico tão bonito que tem ligações fortes com outros cânticos de vitória na Bíblia. E foi chamado de o Cântico de Ana. Nós vamos ver esse cântico na próxima vez. Mas eu queria que você compreendesse o que o Senhor quer transmitir a nós nesse tempo. Eu queria que você compreendesse, irmãos, que o lugar onde nós estamos não vai nos levar a lugar nenhum. Se nós estivermos estáticos, parados, queixosos, frustrados com Cristo, com a igreja, isso não vai nos levar a lugar algum. Isso vai nos deixar em um lugar perigoso, irmãos, de risco. Fatalmente haverá uma mentira sendo jogada nos seus ouvidos, até que você realmente saia, até que realmente você deixe o Senhor e a sua igreja. É preciso sair deste lugar, como Ana fez, de reclamação, de choro, de angústia, e se lançar diante de Deus. É necessário ter um movimento em relação a Deus. Por mais difícil que esteja o seu dia, por mais difícil que esteja a sua situação, é necessário você sair, abrir mão do seu, entre aspas, conforto e dar um passo em relação a Deus. Mesmo frustrado, mesmo decepcionado, abra o seu coração como Ana fez. Se posicione como ela se posicionou. É assim que nós vamos lutar e vencer as nossas guerras. É assim que a nossa vida vai mudar a partir de agora. Você compreende isso? Que é este posicionamento que Deus requer de cada um de nós. Se você não deu esse passo em relação a Deus, se você deu passos atrás, se você está em dúvida, irmãos, eu gostaria de orar por você. Eu não gostaria que você saísse desse dia, desse lugar, com dúvidas a respeito de quem Deus é e o que Deus pode fazer por você. Nós temos muitas pessoas aqui passando por problemas de saúde, irmãos. Deixa eu falar uma coisa, Deus pode curar. Nós podemos crer que Ele pode curar instantaneamente, irmãos. Mas é necessário, enquanto Ele ainda não fizer, nos posicionar de maneira firme mediante a Ele. Com todas essas chaves, com tudo isso que nós falamos aqui hoje, com o exemplo de Ana, irmãos, nós podemos crer que Ele pode fazer. Então eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Vamos orar. Eu quero orar por você. Por favor, seja sincero consigo mesmo. Você não precisa, irmãos, ter vergonha do que você está passando, da posição que você está. Você precisa dar um passo. A guerra exige movimento. Você está em guerra? Sim ou não? Sim ou não, gente? A palavra de Deus fala que o nosso espírito milita contra a nossa carne todos os dias. Nós estamos em guerra. E esta guerra não é ligada à anarquia, às revoluções. Esta guerra que nós estamos vivendo é para viver o reino de Deus nesse tempo.
é declarando verdades em um lugar onde não há mais esperança. Vocês estão entendendo? Isso é a boa nova que nós temos. É declarar verdades sobre Deus em lugar de completa desilusão, desconfiança. Eu creio na palavra do Senhor, de um derramar do Espírito sobre toda a carne, irmãos. Eu creio nessas palavras sobre os nossos jovens, sobre os idosos, sobre os adultos. Eu creio nessas palavras, irmãos, sobre o derramar do Espírito. Assim como foi com Pedro e João, com os apóstolos aí em Atos, que a sombra desses homens curavam. Eu creio nesta verdade, irmãos. Deus pode fazer. Você perdeu a esperança? Deus pode fazer. Basta você se posicionar neste lugar como Ana se posicionou. Você tem dúvida que Ele pode fazer, irmãos? Arranque esta dúvida hoje do seu coração. Tome uma decisão em relação a Deus. Tome uma decisão definitiva em direção a Ele. E creia que Ele pode fazer. Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer amanhã. Isso pode durar 20 anos. Mas creia que Ele pode fazer. Ana aguardou 19 anos para que Samuel nascesse. 19 anos. Ainda sendo zombada. Ainda sendo xingada pela esposa de Eucana, por Penina. Ela permaneceu firme. Nós precisamos permanecer firmes, irmãos. Mesmo mediante as lutas. Eu vou orar por você, coloque a mão no seu coração. Eu sinto, irmãos, desde tarde, que existem pessoas que estão decepcionadas com Deus. O Felipe orou sobre isso aqui antes. O Felipe orou sobre isso. Decepcionados com Deus. Magoados com a igreja. Irmãos, é necessário um posicionamento nesse tempo. Senão, irmãos, as guerras vão nos tragar. Nós vamos morrer. Se nós não nos posicionarmos diante de Deus, escute a voz do Espírito. Se nós não tomarmos uma posição a Deus, nós vamos morrer. E nós vamos levar a nossa casa, a nossa família, todas para a morte. Tome uma decisão radical diante de Deus. Tome uma decisão diante de Deus. Nós estamos prestes a viver tempos, irmãos, que nós nunca vivemos antes. Nós mostramos o nosso completo despreparo com relação ao Covid. Filas. Pessoas pulando filas. Pessoas falando atrocidades. Igrejas fechando com medo. Nós tomamos bomba no primeiro teste, irmãos. Nós precisamos de um posicionamento correto diante de Deus. Como Ana. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar nessa noite por esta decisão de sair desse lugar, em nome de Jesus. Deste lugar de inércia, deste lugar de comodidade, desse lugar, Senhor, ó Pai, de facilidades, de omissão. Pai, eu quero orar para um despertamento do Senhor, hoje, aqui. Sobre estes corações que estão em dúvidas, sobre esse coração que está magoado, decepcionado com o Senhor. Pai, se revele a eles, como um Pai zeloso e amoroso que Tu és. Dê coragem a estas pessoas para se posicionarem diante do Senhor, mesmo mediante as crises, mesmo mediante as dúvidas, mesmo mediante os problemas.
Que haja um movimento, Pai. O Senhor está colocando cada peça no seu lugar. O Senhor está preparando esse exército. O Senhor está colocando cada pessoa no seu devido lugar. Como um bloco só nós moveremos. Como um bloco só nós moveremos, Senhor. Então faça hoje, Deus. Levante esses guerreiros que estão adormecidos. Levante essas pessoas frustradas com a igreja. Com cura nessa noite, Pai. Eu oro por cura, Senhor. Eu oro por cura, Deus. Das frustrações do passado. De tantas vezes que o diabo zombou da nossa condição. É momento de se levantar do nosso choro. É momento de nós nos levantarmos da nossa aflição. E tomarmos uma decisão radical em relação a Deus. Para que Deus, em nossos lábios flua um perfeito louvor. Ana foi atendida, Pai. Ela teve 5 filhos depois de Samuel. E ela faz um cântico ao Senhor, um dos mais belos cânticos da Bíblia. Que os nossos lábios, Pai, adorem ao Senhor. Contemplem o Senhor. Louvem ao Senhor por tudo que o Senhor fará no nosso meio. E eu creio nisso. Nas pessoas que estão doentes, Deus, nós declaramos cura sobre essas pessoas. Nós não nos conformamos com essa situação. Nós não nos conformamos com frustrações da igreja. Nós não nos conformamos com a rebelião. Nós não nos conformamos com isso, Deus. O que nós queremos, Pai, é viver para o Senhor. O que nós queremos, Deus, é refletir a imagem do Senhor cristalinamente, Pai. Isso não tem a ver com perfeição, isso tem a ver com inteireza de coração. Como Ana foi inteira diante do Senhor, Pai. Como esse exemplo, Deus, foi um exemplo para mim e para minha casa, Deus. Inteiro diante do Senhor. Sem reservas. Em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas que aqui ainda não tomaram uma decisão por Cristo, que seja feita hoje. Hoje, Deus. Que o Espírito do Senhor, que faz isso, Pai, todos os dias, que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, convença cada um de nós. Nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio no que Deus pode fazer, irmãos. Eu creio no que Ele pode fazer. Que você creia também. Em nome de Jesus. Essa semana, já estou terminando. Nós temos uma semana importante, que é a semana das eleições municipais. A palavra do Senhor nos fala em Romanos capítulo 13. Pode se sentar 1 minuto. Que as autoridades, elas são a favor de Deus, elas são servas de Deus, para defender o bem e para punir o mal. Nós temos uma responsabilidade mediante a sociedade, irmãos. Muitos acreditam que a política é do demônio, demonizando a política. Nós não cremos assim nesta comunidade. Nós cremos em homens com desenhos específicos de Deus, que serão, sim, referências em todos os lugares e influência em todas as áreas de atuação da sociedade. Nós cremos em homens piedosos, homens tementes a Deus, em todos os lugares. Então, esta conversa de demonização da política, que a política já é de Satanás, isto é um engano.
Temos problemas sim, como em todos os outros lugares. Mas isso não quer dizer, irmãos, que é de Satanás. Pelo contrário, cremos em pessoas que serão levantadas por Deus para governar com justiça, com princípios do reino. Então nós temos que exercer a nossa cidadania. No dia 6 nós temos que ir e votar, pesquisar sobre os candidatos, irmãos. Não votar por conveniência, não votar por voto de cabresto, porque eu ganhei um saco de cimento. Votar com consciência, votar com realmente entendendo que isso faz parte da missão de Deus. Então, em nome de Jesus, ore, clame ao Senhor, estude um pouco sobre os candidatos e vote com consciência. Um dia ainda eu terei a oportunidade de pregar sobre isso aqui nessa comunidade, sobre Romanos capítulo 13. Se nós cremos que a política é de Satanás, nós temos que arrancar alguns textos da Bíblia, como Romanos capítulo 13, que fala sobre os políticos. Nós temos que desprezar a imagem de Daniel, que era um governador da Babilônia. Nós temos que desprezar a imagem de José do Egito, que se tornou o segundo naquele império. Então, irmãos, nós temos que fazer um contorcionismo muito grande para crer que a política não é de Deus, que é de Satanás. Nós cremos no reino de Deus avançando em todos os lugares. E eu creio em nome de Jesus, irmãos, que isso acontecerá na nossa cidade. Então vote com consciência, não vote por necessidade, não vote, irmãos, por conveniência. Vote com consciência. Vote pensando na vontade de Deus e não na sua vontade. No que você vai ganhar, não. Vote na vontade, para aquilo que vai servir para que a vontade de Deus seja feita. Em nome de Jesus. Dia 6, nós teremos o nosso culto normalmente. Mas antes disso, nós temos o nosso compromisso de ir e votar. A igreja avança contra os portões do inferno. A história da igreja não é uma história de um povo reativo, com medo e covarde. Pelo contrário, nós vemos grandes homens se levantarem nesse lugar. Nesta época, em sua época, como Martin Luther King, um homem que lutou, um pastor batista, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos. Como William Wilberforce, que lutou contra a escravidão na Inglaterra, para a abolição da escravidão na Inglaterra. Homens que se empenharam em prol de um todo. Vote com consciência, em nome de Jesus. Deus abençoe você, irmão. Ótima semana, nos perdoe pelo atraso, em nome de Jesus.